Boa tarde, eu me chamo Viviane Falcão e vou apresentar o meu artigo sobre os desafios éticos na advocacia, na disciplina Ética Geral e Profissional do professor Tiago Silva de Freitas. O presente artigo, ele visa trazer quais são os constantes desafios enfrentados pelo profissional da área de direito em relação à ética profissional. Na introdução, eu trago os elementos gerais sobre o que significa ética profissional. A ética profissional nada mais é do que um conjunto de condutas positivas relacionadas a uma determinada profissão, prática de um ofício. E é necessário que cada profissão se valha de determinada conduta ética específica para que esta seja definida como tal. E na ética profissional da advocacia, ela requer mais do que as habilidades técnicas. Também exige um compromisso com valores morais, firmado, em valores morais. Os advogados, eles têm um papel fundamental na sociedade, porque eles defendem direitos e interesses dos seus clientes, ao mesmo tempo que eles promovem a justiça e o Estado de Direito. E para exercer essa função de uma forma eficaz e íntegra, é importantíssimo que eles compreendam e também eles façam a adesão aos princípios da ética profissional na advocacia. E com isso, a ética profissional na advocacia não é apenas uma questão de conformidade com regras e regulamentos, mas é a manutenção da confiança do público no sistema judicial, cabendo aos advogados a missão de garantir a proteção dos direitos individuais e coletivos, que impliquem em adotar uma conduta pautada por elevados princípios éticos em todas as suas atividades profissionais. Mas apesar desses esforços de aderir aos altos padrões éticos, os advogados enfrentam muitos desafios, nas suas atividades diárias. E é sobre isso que o meu artigo vai se fixar. Eles têm desafios como situações de conflitos de interesse, promoção profissional, interações com colegas e clientes que podem apresentar dilemas éticos complexos, requerendo uma reflexão cuidadosa e uma orientação especializada. Eu trago um tópico que fala sobre o papel do advogado e o código de ética em si, da OAB, O código de ética e disciplina da OAB. A advocacia nada mais é do que uma profissão essencial para o funcionamento do sistema jurídico e a manutenção do Estado de Direito, como já foi dito. E os advogados, eles desempenham um papel fundamental na defesa dos direitos e interesses dos seus clientes, bem como na administração da justiça. E, no entanto, a prática jurídica advocatícia não está isenta de desafios éticos. Frequentemente colocam os profissionais em situações complexas, Nos vemos, nessas situações. Porque a carreira do advogado está cercada de alguns desafios. Seriam desafios que nós podemos pautar aqui, como o dever do sigilo profissional, representação de clientes com causas questionáveis, a questão da integridade na apresentação de alguns argumentos, conflitos de interesses,
igualdade e acesso à justiça, entre outros. Mas eu vou me pautar basicamente nesses que eu acabei de citar. E, voltando, na advocacia, como em qualquer outra profissão, a ética é fundamental para nortear o trabalho do profissional, sendo que os valores pessoais, familiares, sociais, eles são os parâmetros morais que também influenciam atualmente ou no passado. Nós também temos que, levar em consideração e diferenciar a ética do que é moral. Sabemos que a ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional e fundamentada, científica e teoricamente. E a moral é um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente pelo cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações, os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. No sentido mais prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. Ambas têm a responsabilidade de construir bases que vão guiar a conduta do homem, determinar o seu caráter, altruísmo, virtudes e ensinar a melhor forma de agir ou de se comportar em sociedade. O Código de Ética da OAB, bem como o Estatuto da Advocacia, elas precisam ser internalizadas pelo advogado, pois essas normas regem a atuação desses profissionais no Brasil e é imprescindível que nós estejamos familiarizados com as suas disposições. E eu vou trazer aqui alguns artigos do Código. Por exemplo, o artigo 1º, ele fala do exercício da advocacia, que deve ser uma conduta compatível com preceitos do Código, princípios morais, individual, social e profissional. O artigo 2º fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, defensor do Estado democrático de direito, da cidadania e da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinado à atividade do seu ministério privado, à elevada função pública que exerce. E no artigo 3º fala que o advogado deve ter a consciência de que o direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos. Concluindo que o advogado, no exercício da sua profissão, deve agir com decoro, dignidade, honestidade, boa-fé e deve perseguir a aplicação da justiça para os casos em que representa seu cliente. Um dos primeiros desafios que nós temos, na vida jurídica é o desafio da questão do sigilo profissional. Por quê? Porque é essencial estabelecer e manter a confiança entre o advogado e o cliente. Porém, esse dever ético pode criar conflitos quando nos deparamos com informações que podem prejudicar a terceiros. Por exemplo, quando o advogado ele tem conhecimento que o cliente dele vai cometer um crime, ele se vê num dilema ético, porque como ele vai se omitir de informar a autoridade policial que o cliente dele vai cometer um crime e ele vai permitir que aquela situação aconteça. Então, mesmo ele tendo conhecimento dessa situação, ele não pode deixar que isso aconteça
Então aí cria-se esse dilema, porque requer um equilíbrio entre a lealdade ao cliente e a obrigação moral de proteger. Por exemplo, em um caso de um assassinato, ele sabe que o cliente vai cometer um assassinato, ele tem que proteger vidas inocentes. A outra situação seria a representação de clientes com causas questionáveis. Ele tem um cliente, né, que, por exemplo, ele vê o desafio de defender um réu acusado de um crime que ele tem suspeitas de que aquele cliente cometeu aquele crime, mas a ética profissional exige que o advogado cumpra o seu dever de garantir uma defesa eficaz. Por isso, ele mesmo assim, ele tem que prestar uma justa defesa àquele cliente, porque ele tem que equilibrar ali, no caso, a questão da lealdade ao cliente com a manutenção da sua integridade ética. Outro ponto, a integridade na apresentação de argumentos. Os advogados têm a responsabilidade de representar os interesses de seus clientes, mas também têm o dever ético de apresentar argumentos que sejam honestos e fundamentados em fatos reais e na lei. Por exemplo, existe uma pressão para que ele sempre saia, né, o advogado vitorioso nos seus casos. Mas isso não pode permitir que ele use de práticas questionáveis, apresentando evidências falsas, formulando argumentos especulativos, usando de qualquer artifício para que o cliente dele vença a causa, agindo de forma antiética ao apresentar esses argumentos infundados ou enganosos. Com isso, ele pode, né, cair em um processo ético perante o órgão de classe e a ter sanções, né, que vão da censura, suspensão, multa ou até mesmo exclusão do quadro, né, de advogados da OAB. Por isso, é necessário manter a integridade na apresentação dos argumentos e isso é um desafio constante. Outra situação é o conflito de interesses. Quando, por exemplo, um advogado está lidando com dois clientes cujos interesses estão de lados completamente opostos, o mesmo ficará numa situação delicada, né? E isso vai implicar de que ele precisa ser transparente sobre essa relação e ele precisa garantir que os seus clientes estejam sabendo qual a sua posição e evite com isso conflitos éticos. E por fim, o tópico que eu trago é o da igualdade ao acesso à justiça. Promover a igualdade e acesso à justiça é um princípio ético central na advocacia. E os advogados têm uma missão, né, de discriminação, de combater a discriminação e a injustiça em todas as suas esferas. E com isso, não podemos ignorar os desafios éticos que ainda existem em relação à discriminação racial, de gênero e outros tipos, e os advogados devem trabalhar ativamente para eliminar esse desequilíbrio e garantir que a justiça seja acessível a todos. Esse é um desafio. E isso envolve a representação de clientes que são historicamente marginalizados e a defesa de causas também que promovem a igualdade ou equiparação. Esse também é mais um desafio ético. Por fim, a prática jurídica advocatícia, ela é repleta de complexidades éticas que demandam dos advogados equilíbrio entre os seus deveres profissionais e as suas convicções morais e éticas, e o dever de manter sigilo profissional, representação de clientes com causas questionáveis,
a integridade nas suas apresentações de argumentos, gerir conflitos de interesses, promover igualdade e acesso à justiça, emergem como questões éticas centrais na advocacia. Por isso, a integridade e a ética desempenham papéis cruciais na manutenção da confiança do público no sistema jurídico e na defesa dos direitos e interesses dos clientes. E os advogados constantemente vão enfrentar desafios éticos e precisam tomar decisões fundamentadas em seus deveres profissionais, mas também em seus princípios morais e na busca da justiça.